E eu iniciaria agradecendo ao professor Pedro pela assessoria técnica que ele está nos dando. Toda a parte técnica está sendo gerada a partir da Universidade Unijuí, lá no Rio Grande do Sul. Tudo bem? Podemos começar? Ok? Informo que, a partir de agora, toda a reunião passa a estar gravado para, posteriormente, permanecer como memória e também possa ser acessado pelos demais membros da rede offline posterior. Ok, obrigado, Pedro. Bom, a nossa agenda de hoje, ela não temos, assim, um horário de finalização, mas, em princípio, no máximo 1 hora e meia, que a gente poderia estar ocupando com essa primeira fala. A ideia de hoje é inicialmente, para as pessoas, nós temos pessoas aqui da Argentina, temos pessoas da Espanha, ou de outras regiões do Brasil, de Goiás, enfim, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Poderíamos abrir num primeiro momento, não necessariamente todos são obrigados a falar, mas principalmente os que são de regiões mais longe, claro, em termos assim de estados do Brasil e países, que quiserem fazer alguma observação rápida sobre qual é a situação em relação à pandemia, se quiser fazer alguma observação geral. Num segundo momento, e com isso fecharíamos a agenda de hoje, a ideia é nós ouvirmos de vocês, em primeiro lugar, se a ideia que estamos colocando em prática de fazermos periodicamente diálogos, como estamos fazendo, começando hoje, se isso é válido e em sendo aprovado, a sugestão de temas que a gente possa organizar na forma de painéis e que esses temas, com as pessoas que vão falar sobre esse tema, a gente iria agendando ou semanalmente ou quinzenalmente. Sobre isso também depois eu gostaria de ouvir a todos. Em princípio, esse horário me parece ser o melhor, em função de que vamos dialogar com alguns colegas da Espanha, por exemplo, Portugal, talvez, ou de alguns países latino-americanos, em que o fuso horário seja um pouco diferente. Eu acho que esse horário me parece, ao menos o que a gente consultou, seja o mais adequado. Bom, então iniciaríamos com as pessoas que quisessem fazer uma rápida colocação sobre como é que estão vendo essa questão da pandemia, em que isso está impactando, e que sejam, assim, falas muito curtas, no máximo de 2 a 3 minutos, e com isso a gente teria um panorama geral. Não sei se alguém, enquanto vocês vão se preparando, eu fiz alguns comentários no início, e a nossa preocupação aqui no Brasil me parece que é muito mais da queixa que a gente ouve, principalmente na academia, na grande imprensa, e na mídia que é ouvida, que é utilizada pela maioria das pessoas, sobre algumas posturas inadequadas ou falta de uma gestão coordenada do processo de combate, das ações de combate à pandemia a nível nacional. Então, certamente, os brasileiros têm essa clareza, e os que não são do Brasil, só para a gente reforçar que esse é o nosso maior problema. Quer dizer, na verdade, nós temos uma pandemia que é uma questão relacionada à saúde, e temos problemas seríssimos em termos administrativos, de gestão, eu diria mais, de governança, né? Até porque ações desse tipo exigem muito mais do que apenas a ação dos agentes estatais. Bom, eu já vi aqui que tem mais gente se agrupando, né? Não sei se o Pedro tem alguma outra pessoa que entrou depois que eu iniciar a falar,
E aí, deixaria, assim, em aberta a palavra para quem quiser fazer uma rápida manifestação. Bom, boa tarde a todos. Tem colegas chegando, regrinha de ouro, manter o seu microfone fechado se não estiver falando. E todos os que estiveram no início da reunião, nós testamos os microfones. Gil Rio, seja bem-vindo e abrimos para o seu teste de microfone rapidinho. Ok. Seja bem-vindo, Mascarenhas. Ô, Valdir, grande prazer revê-lo aí, rever também o colega aí que está nos ajudando, o Pedro e tudo, e os demais colegas, né? É um grande prazer e eu queria parabenizar aí a você, Valdir, e os colegas da rede por essa iniciativa. Inclusive, divulgamos nas nossas redes, porque achamos que é da maior importância esse debate, né? Então, é um momento de nós juntarmos nossas redes, juntarmos nossa solidariedade para enfrentar o que temos pela frente. Começaria só dizendo duas coisas. Eu creio que nós temos um problema, que é o coronavírus de natureza conjuntural, exatamente que ele se transforma em um gatilho no momento que nós temos outros fatores estruturais, né, como o aquecimento global, né, como o problema do antiglobalismo, e também a questão tecnológica na agricultura. Mas, assim, só para começar, só para testar o microfone, é o que eu queria dizer. E é um prazer rever todos os colegas aí. Satisfação. Seja bem-vindo, professor. Arilson Favaretto, testando o microfone rapidinho. E o Cristóvão também. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Arilson. Seja bem-vindo. Cristóvão Martins, testando o microfone, seja bem-vindo. Seu microfone não está ligado na tela do seu computador ou do celular. Nós não lhe ouvimos aqui. Seguindo aqui o Pedro, Tocaio Pedro, Pietra Feza. Boa tarde a todos. O microfone acho que está funcionando bem. E parabéns pela iniciativa. Satisfação. Obrigado, seja bem-vindo. Cristóvão. Boa tarde a todos. Satisfação em estar com vocês nesse momento tão de temor, de preocupações mundiais, mas, sobretudo, de muita esperança em se superar todos esses problemas e, com certeza, renovando essas esperanças de bastante produção de conhecimentos, valorizando a educação, valorizando a ciência e valorizando as tecnologias. Muito obrigado por estar com vocês aqui nesse momento. Obrigado, seja bem-vindo. Professor Gil, se possível, mantenha o microfone também fechado, regrinha de ouro para todos nós. E professor Roberto, me parece que havia hecho la inscripción. Bienvenido, profesor. Su micrófono no está andando. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Muchas gracias y muy contento de poder participar con ustedes en esta reunión. El impacto del COVID-19 en Argentina ha, digamos, profundizado ciertas problemáticas que ya existían, sobre todo en relación a lo económico. Sin embargo, existe de alguna manera una coherencia y una aceptación general que hace que sea más fácil soportar la situación de encierro. Existe en realidad y eso nos atañe al objetivo nuestro, una concentración del poder. Los poderes legislativos en realidad están funcionando muy poco, muy tarde y recién empiezan a hacer algo, y eso a todos niveles, a nivel de la nación, las provincias y los municipios. Así que es un tema interesante de concentración de poder en los ejecutivos. Por ahora no digo más, luego sí algunos temas que me interesan, como es el impacto sobre las movilidades y particularmente sobre el turismo, que seguramente será un tema a desarrollar. Gracias. Una pergunta, Roberto. Sí. Nosotros acá, de certa forma, vendo de acá para ustedes,
nos parece que a condução que o presidente argentino faz da pandemia é muito adequada. Ao menos nós gostaríamos de ter uma condução parecida ao que em Argentina está. É uma visão correta ou é muito otimismo de nós? Creo que es una visión desde mi punto de vista y en general hay un consenso que permite posicionarse bien al presidente y incluso hay una cierta aceptación. El problema empieza a haber con alguna situación económica y con la salida, pero creo que hemos tenido suerte al iniciar este proceso tan delicado con, digamos, un cierto respaldo. Las elecciones resultaron en ese sentido, más allá de que yo formaba parte de otro partido, positivas por la capacidad de consensuar que tiene el presidente. Creo que por una vez hemos tenido suerte en ese sentido. Ah, sí. Entonces no estamos tan equivocados. No, creo que está bien. Ok. Quem mais gostaria de fazer alguma introdução? Arilson, Farinós, algum de vocês? Bueno, yo creo, suscribiría algunas de las cuestiones que se han comentado. Yo creo que esta pandemia lo que ha pillado es fuera de juego probablemente a los responsables políticos. Nadie sabe a ciencia cierta cómo iba a ser ni cómo se iba a solucionar. Se han dado algunos palos de ciego con políticas muy, digamos, diferentes en el diferente ámbito anglosajón o en Alemania o en Francia, en Italia, en Portugal, en España. Yo creo que sería bueno tener a alguien de Portugal para que nos hablara, digamos, de la evolución que han seguido y cómo lo han tratado. Creo que es un buen referente, un buen ejemplo. En el caso español, yo creo que ha habido una cierta decisión y voluntad de liderazgo por parte del gobierno actual de España y por parte fundamentalmente del equipo de trabajo del presidente de gobierno. Y esto ha significado, digamos que bastante recelo desde el punto de vista no tanto del socio de gobierno actual como sobre todo de los partidos que lo están apoyando, sobre todo porque ven una especie de dirigismo y recentralización, ¿no?, respecto a la toma de decisiones, una coordinación que es necesaria y que yo creo que está adoptando ciertas evoluciones, porque desde hacía mucho tiempo que la Conferencia de Presidentes Autonómicos no se reunía con tanta asiduidad. Es decir, las reuniones virtuales del presidente del Gobierno de España, que se esfuerzan en llamar en los medios de comunicación y en el Gobierno como Gobierno central, aunque España es un país, digamos, no centralista, sería más propiamente, sociológicamente y mediáticamente obviamente lo es, ¿no? Pero desde el punto de vista constitucional es un Estado, digamos, autonómico, ¿no?, o compuesto desde el punto de vista legislativo. Y la verdad es que se reúnen cada semana, prácticamente tiene una reunión virtual con los presidentes de las comunidades autónomas, que sería el equivalente a los estados, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, seguramente las formas, pues esos foros se ponen en marcha. Lo que se quejan tal vez es, ahora se ha inventado un nombre muy curioso que es el de cogobernanza, que claro, para los que hemos estado trabajando con estas cosas, sencillamente es cooperación interterritorial, ¿no?, una de las múltiples dimensiones de la gobernanza, pero bueno, estas cuestiones son las que ahora salen a la palestra, ¿no? Con estos nombres que tratan de hacer una coordinación interinstitucional que de momento, pues, bueno, yo creo que se está produciendo, pero tratan de dar una imagen, yo creo que muy partidista, es decir, dependiendo de los intereses de los partidos opositores en el gobierno central, pues los partidos matriz, digamos, que hablan por boca de los representantes autonómicos, ¿no? Entonces se reproduce la dialéctica política en la coordinación, digamos, autonómica, aunque hay algunos casos como el valenciano, donde el PP, por ejemplo, tiene un comportamiento un poco más
también porque tienen muchos más problemas y tratan de buscar una visión un poco más centrada, ¿no? Pero no es lo habitual, ¿no? Esta es una cuestión, el tema yo creo de la organización y de la gestión de política y del modelo de Estado, imprescindible el tener una actuación coordinada para poder sacar esto adelante. También de carácter supranacional, en nuestro caso europeo, donde la unidad no está clara. Hay modelos muy distintos, pero bueno, ya habéis visto lo que le ha pasado a Johnson, ¿no? Que seguramente el hecho de que le hayan salvado la vida a 2 inmigrantes en la sanidad pública igual le hace repensar, ¿no?, sus planteamientos, veremos, ¿no? Otras cuestiones son las relativas, un segundo tema, y no me alargo mucho, pero que es importante, es el tema de cómo relacionar economía y salud, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay una tendencia a tratar de poner en el debate público, político y mediático la necesidad de recuperar la economía y, lógicamente, esto tiene su importancia, pero yo creo que se está pensando más en cuestiones más puntuales de cómo recuperar sectores problemáticos que son el sostén de la economía, el turismo, por ejemplo, en el caso español, o la soberanía alimentaria, o, la reindustrialización de sectores estratégicos, ¿no? Pero yo creo que todavía no ha tomado cuerpo algo más importante, que va a ser la definición de un nuevo modelo de producción más verde, más ecológico, ¿no? Y digamos que con más expectativa de futuro, ¿no? Yo creo que estas dos serían posiblemente para mí las principales cuestiones que en estos momentos, amén de que después podamos comentar otras, ¿no? Pero yo creo que, bueno, me dejo para Arison el tema del impacto social, ¿no? Y de la crisis que esto va a generar con mucha gente, ¿no?, que va a reducir su nivel de renta y que necesariamente va a necesitar, digamos, de un soporte vital que algunos estados pues podrán suministrar y otros no, ¿no? Pero digamos que ahí la situación es muy, muy, muy problemática porque otorgar seguridades, en este caso, ¿no?, para la subsistencia de las propias familias y, de paso, como consumidores del mercado, yo creo que es un elemento a dilucidar de cara al futuro con políticas, algunos dicen, neokeynesianas, ¿no? Yo creo que esta es la gran cuestión. El neoliberalismo se encuentra amenazado y, claro, privatizar la sanidad ha costado mucho y otras cosas, desmontar el tinglao, ¿no? Con la pandemia, pues supongo que va a provocar unas reacciones furibundas, como de hecho sucede, para tratar de que esto no se les escape de las manos, ¿no? Yo creo que esta lucha está abierta y ahí pues veremos cuál es el juego. Muy bien. Arilson, ¿quieres hacer algún comentário, por favor? Posso fazer dois ou três comentários rápidos. Eu estou anotando aquilo que eu chamaria de possíveis temáticas, né? Então, se alguém mais quiser anotar, depois no final eu socializo as minhas anotações e se eu tiver deixado fora alguma coisa, espero a complementação de todos vocês. Obrigado, pode falar. Não, a primeira coisa que eu queria destacar, reforçando o que um colega havia dito instantes atrás, acho que o Cristóvão, talvez o traço mais importante do contexto atual no Brasil é a sobreposição de 3 crises, né? Claro, a crise humanitária que se instala com a evolução da pandemia, e é importante destacar que a situação do Brasil ela é diferente da situação da Argentina e da situação atual da Espanha, né? Na Espanha, a gente já tem um arrefecimento da curva de crescimento, já se começa a discutir a retomada, enquanto aqui no Brasil nós ainda temos a curva, né, de contaminações e de mortes ainda numa ascendente. Nós não sabemos, é uma curva mais acentuada do que a curva da Argentina, por exemplo, e nós não sabemos ainda exatamente quando vai ser o pico, o ponto máximo das contaminações e das mortes no Brasil. Então, as notícias dos jornais de hoje dão indicações de que em vários estados brasileiros a disponibilidade de leitos nas unidades de tratamento intensivo já estão muito perto do limite. Então, é bem provável que nas próximas semanas a gente ainda tenha uma piora muito significativa sob o ângulo exclusivamente sanitário e humanitário, né? Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto é que, como em todos os lugares, há um impacto econômico brutal relacionado à retração da atividade econômica, às medidas de isolamento,
Mas no caso brasileiro, isso talvez seja ainda mais grave, porque nós estamos vindo, nesse sentido, talvez um pouco similar à situação da Argentina, de vários anos de crise, né? Desde 2015, a economia brasileira, mais acentuadamente, né, desde 2015, a economia brasileira passa por muitas dificuldades. A projeção de crescimento desse ano, antes da pandemia, já vinha sendo revista para baixo, né? No início se falava de um crescimento de 1,5% a 2%, depois já havia a previsão de que isso seria menor, e agora as expectativas mais otimistas falam de um recuo na casa dos 3% a 5% nesse ano. Isso ainda sem a gente saber exatamente quanto vai durar e qual vai ser a intensividade, ou seja, um impacto econômico brutal. Do ponto de vista do mercado de trabalho também, os indicadores que a gente tinha ainda não contados, os impactos da pandemia, falavam de um desemprego aí na casa dos 12% a 13%, mas principalmente de uma informalidade na economia na casa dos 42%. Então, se nós contarmos a população que está subempregada ou com alguma fonte de renda, mas muito precária, sem nenhum tipo de proteção social, e mais os desempregados, nós estamos falando de mais da metade da população econômica ativa brasileira. E, repito, esse impacto tende a se tornar ainda mais forte nos próximos meses, à medida em que vai demorar muito para a gente ter uma retomada da economia. Ainda um último aspecto relacionado à economia, a gente já tinha antes uma situação de paralisação do investimento privado, né, seja do investimento interno, seja do investimento externo, e temos agora essa situação um pouco excepcional de aumento dos gastos públicos, mas nada garante que isso vai continuar ao longo dos próximos meses, né? Hoje, o que a gente vê é um debate que, num certo sentido, polariza duas opiniões no âmbito do debate público, né, brasileiro. Uma que coloca muita ênfase na importância de se manter o gasto público no próximo período, mas aí vem a incógnita sobre como financiar esse gasto público ao longo dos próximos meses, né? Com as medidas emergenciais que estão sendo adotadas, as projeções falam em um crescimento para 90% do PIB, né, da dívida pública, e outros setores falam, a expressão que alguém usou dias atrás, e é muito emblemática, ele dizia, um liberal, né, ele dizia, eu sou keynesiano até o final do ano. Por trás dessa brincadeira estava a ideia de que, passado o período mais duro da pandemia, seria necessário, nessa visão, com a qual, obviamente, eu não concordo, seria necessário reforçar ainda mais a agenda da austeridade para se poder direcionar algum recurso público para as medidas mais importantes, sobretudo no campo da saúde, no contexto pós-pandemia. Então, o segundo componente é a crise econômica. E o terceiro e último componente, para não me alongar muito, é a crise política, né? Os que acompanham os noticiários têm visto todos os dias, primeiro, uma diminuição, embora algumas das pesquisas de 2 semanas atrás falassem em uma estabilização da aprovação do presidente na casa dos 30%, o que para alguns é muito alto perante, para dizer o mínimo, o caráter controverso das afirmações do presidente, né? Mas são 30%, nós estamos falando de apenas 1/3 da população. E algumas sondagens feitas na última semana, que ainda precisam ser confirmadas por pesquisas mais amplas, falam já de uma diminuição de 8% a 10% desse mesmo percentual. O que significaria, então, que a aprovação do presidente estaria caindo para a casa dos 20%, algo ainda a ser confirmado. Então, isso mostra uma erosão da legitimidade presidencial e nós estamos vendo muitos conflitos, tanto entre níveis de governo, entre a presidência da República e governos estaduais, como entre os diferentes poderes da República, né? Com, de um lado, o Poder Judiciário e o Legislativo adotando algumas medidas, inclusive revertendo algumas ações presidenciais, e as ações da própria presidência da República. E tudo indica que nas próximas semanas nós vamos ter um recrudescimento também dessa crise política. Ou seja, para qualquer lado que a gente olhe, a situação não é positiva no caso brasileiro. O segundo aspecto que eu queria comentar
é o seguinte: num quadro como esse, né, em que se soma, então, uma crise conjuntural ocasionada pela pandemia com uma crise mais estrutural, de esgotamento de modelos econômicos, de crise institucional e etc., no caso brasileiro, o nosso desafio é duplo. Nós temos que discutir tanto alternativas de curto prazo, e acho que isso tem uma implicação para uma eventual programação de seminários, né, dessa rede. Então, seria interessante a gente discutir como problemas específicos estão sendo enfrentados, onde estão as ações mais inovadoras, né? Por exemplo, no campo da agricultura e do abastecimento, por exemplo, no campo da proteção social, por exemplo, no campo da geração do emprego e da renda, e por aí vamos, né? Ou nas áreas urbanas, nas áreas rurais, enfim, há diferentes recortes que a gente pode adotar, pensando nas medidas imediatas, tentando disseminar conhecimento e informação sobre o que vem sendo feito e sobre o que poderia ser feito. E há uma segunda contribuição importante que me parece a rede pode dar, que é discutir o pós-crise, discutir a retomada da nossa vida depois de passado o período mais agudo da crise. No caso brasileiro, em particular, me parece que nós vamos precisar inovar muito na agenda de políticas públicas para que a gente possa retomar o emprego, voltar a crescer de maneira vigorosa, e os temas de natureza territorial são muito importantes para isso, né? Seja no sentido de projetos territoriais de revitalização de economias a partir das suas especificidades locais, seja a partir do enfrentamento de alguns temas que têm uma natureza territorial muito forte, alguns deles, como os que eu mencionava instantes atrás. O tema da agricultura e alimentação, menciono esse por ser a minha área, né? Mas os temas de conectividade das regiões, o tema da proteção social, enfim, o tema de algumas atividades econômicas que são relevantes para algumas regiões e que vão ser muito impactadas no futuro próximo, como é o caso, por exemplo, do turismo, entre tantas outras. Então, esses são as questões que eu deixaria em termos temáticos aí para os nossos seminários, relacionando isso com o contexto da pandemia. E um último comentário, só para terminar muito rápido, nessas últimas semanas, eu estou responsável pela organização dos seminários do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, ao qual eu sou vinculado. Então, eu queria só deixar duas contribuições aqui. A primeira, eu vou deixar no chat o link para a página do SEBRAP no YouTube, alguns seminários virtuais que nós realizamos nas últimas semanas e podem ser do interesse de vocês, e há outros que nós já planejamos para as próximas semanas. Mas, principalmente, o que eu ia dizer é o seguinte, sobre o formato, né, que nós estamos adotando. Então, ao longo dessas semanas, a gente aprendeu algumas coisas. Então, uma das coisas que a gente aprendeu é que, é interessante montar... os seminários têm tido de 1h30 a 2 horas de duração. Mais do que isso, começa a se tornar dispersivo, né? Segundo lugar, nós temos feito debates com até 3 pessoas. Quando nós tentamos colocar 4 pessoas, também já ficou muito fragmentado, muito pulverizado, né? E terceiro lugar, é muito interessante combinar diferentes perspectivas, ou regionais, ou diferentes posições a respeito do mesmo tema, justamente para fazer o debate render mais e se tornar mais atrativo. E uma última questão que eu deixaria para ser pensado diz respeito à periodicidade. Então, nós acabamos avaliando, nós começamos fazendo semanalmente, mas a gente avaliou que há uma certa overdose, uma hiperoferta de lives e seminários virtuais e etc. Então, nós estamos mudando a nossa periodicidade para quinzenal. Então, talvez no primeiro momento a gente tenha muita demanda de tema e vale a pena fazer semanal, é uma possibilidade, mas também pode-se pensar na possibilidade de fazer a cada 15 dias, o que facilita a divulgação e também a concorrência com as outras que estão acontecendo. Desculpem ter me alongado, mas espero que não seja preciso fazer outra intervenção depois. Obrigado. Muito bem. Bom, eu acho que o Cristóvão tinha pedido a palavra, pode ser? Bem, fiquei muito satisfeito por estas exposições. Os senhores estão me ouvindo bem agora? Ok. Estou extremamente satisfeito
em ouvir esses depoimentos dos senhores. E quero dizer o seguinte, estou aqui, nesse momento, na Amazônia, que é o centro, realmente, da pandemia do Covid-19, onde nós temos, além da pandemia do Covid-19, nós temos a pandemia da falta de uma boa governança, na falta de observação da gestão pública, né, e torpedeados pela incompetência de muitos governantes. Infelizmente, eu tenho que dar esse depoimento. Por exemplo, muitas instituições estão divulgando na mídia, na grande mídia, aí, assuntos assim muito controversos e, ao mesmo tempo, muitas mentiras sendo disseminadas. Aqui, por exemplo, com relação aos povos indígenas, né? Em que o pessoal da grande mídia coloca como os mineradores e os garimpeiros como os grandes causadores dos problemas para os povos indígenas. Entretanto, muitas representações de povos indígenas e muitas vezes até representantes que se travestem de índios, que entram nas aldeias, como várias ONGs, como várias instituições religiosas, e levam esses problemas de ordem de doenças para os povos indígenas, mas a grande mídia e as pessoas não divulgam essas questões, apenas a grande mídia divulga que são os garimpeiros, os mineradores e assim por diante. E é um tema assim, extremamente importante, até porque todos nós precisamos dos produtos de origem dos minérios, por exemplo, né? Os minérios estão nos satélites, estão nos telefones, estão nos notebooks, estão em diversos equipamentos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, nós precisamos trabalhar também uma visão dessa questão que não pode ser distorcida e prejudicada pela grande mídia. É importante essa avaliação também para o futuro, porque nós não podemos criminalizar determinados setores da economia e causando embaraços também para os povos brasileiros, porque nós temos, por exemplo, na Amazônia, as maiores riquezas em minério, né, em nióbio, em ouro, em diversos minérios que são extremamente úteis e importantes até para o futuro desenvolvimento do país e das nações, né? Então, é um assunto que precisa ser realmente esmiuçado com muito carinho, com muita atenção e, evidentemente, com muito respeito aos povos das nações, tanto os povos indígenas quanto também aos povos não indígenas. Bom, eu estou fazendo minhas anotações. Quem mais gostaria de fazer uma fala nesse primeiro momento? Eu estou vendo que... O Marcos se inscreveu. Marcos está inscrito. Marcos, ok. As pessoas estão fazendo alguns comentários gerais e já propondo as temáticas. Pode ser assim, sem problema. Então, na realidade, juntamos 2 pontos da agenda num só. E aí, depois, no final, a gente deixa unicamente o momento para definir quais temáticas são prioritárias e a questão da periodicidade, enfim. Ok? Então, vamos ao seguinte, então. Boa tarde a todos. Estão ouvindo? Perfeito. Ok. Sou o Marcos Marinho, alguns de vocês, né? Professor da UFPR Campo Pato Branco, no Paraná, atuo no programa de mestrado e doutorado de Campo Regional, PPGDR, aqui em Pato Branco, e inicialmente também gostaria de deixar uma saudação especial aí ao professor Joaquim Farinov, que comigo ano passado lá no IBL, fazendo pós-doutorado de Valência, na Universidade de Valência. Então, um saludo a você, professor Farinov. E sobre a questão da crise que estamos vivendo, concordo com todos os aspectos da professora Wilson. Nós temos 3 crises, 3 dimensões econômicas, primeiro sanitária, na pandêmica, depois econômica e também agora a política institucional, que agrava ainda mais a nossa crise num país que já está com sérios problemas, né? Como o Arilson comentou... Só um minutinho. Talvez tenha alguém que está com o microfone ligado, está dando microfonia. Então, deixamos no nosso desligado e o Marini continua. Obrigado, professor Valdir.
Rapidamente, então, retomando, eu concordo plenamente com as 3 crises que estamos vivenciando no país, como o professor Ailson Favaretto bem colocou, e a pior delas, que é a terceira, né, a crise política e institucional que estamos, nesse momento, também passando, acredito que é a mais severa, que gera vários distúrbios e problemas, né, dentro dessa arena política toda do país, e as próprias crises aí que estão surgindo em decorrência disso entre os poderes. Em relação a uma proposta, né, eu tenho trabalhado muito a questão de redes, a minha temática, desde o doutorado lá com o professor Christian, vocês conhecem o professor Christian da área nossa, da PUR, né, o professor Christian lá da UTF Curitiba, foi meu orientador. Trabalhado muito a questão de sistemas produtivos locais, arranjos produtivos locais. Eu queria compartilhar com vocês uma sugestão, já que o professor Valdir da Labrida solicitou, de trabalhar uma temática que eu gosto, que eu acredito ainda, e acredito que agora, né, nesse momento, nesse cenário, colocando as 3 crises aí que o professor Ailson colocou, seja ainda mais importante num país como o nosso, né? Nós tivemos uma solicitação de quase 100 milhões de pessoas, ou seja, quase 50% da população solicitou o auxílio emergencial do governo, então isso é muito grave, né? Como o professor Ailson mesmo colocou, não são só os 10 milhões de desempregados, 12 milhões de desempregados. Claro que aí tem muitos servidores, muitos prestadores de serviço e pessoal autônomo que acabou também entrando nesse rol aí de 95 milhões de solicitações. Então, um dos aspectos que eu tenho trabalhado, e acredito que é importante, é a questão de articulação dos atores em rede, né? Seja a partir de um projeto territorial, de organização territorial, de planejamento dos territórios, principalmente os menores, que terão mais problemas ainda. Os pequenos e microempresários também terão mais problemas ainda, já estão tendo, e muitos acabam até indo à falência devido a essa questão econômica. Então, uma das formas que eu vejo seria trabalhar novamente, resgatar de forma mais contundente a questão da coletividade, a questão das redes, a organização em redes. Lógico que para isso necessita muito a questão do capital social, do capital institucional, da própria governança de todo esse modelo. Então, a minha proposta também para atuar em conjunto com os colegas na rede, que eu admiro muito, seria justamente na questão de possibilidades de reativação da economia a partir de redes de planejamento, organização territorial, passando aí pela governança, capital social, ações conjuntas, né, a questão da cooperação, da associação e outras formas para tentar superar um pouco esse cenário que não será muito bom, com certeza, no Brasil nos próximos anos, inclusive, né? Então, seria mais ou menos nesse aspecto. Obrigado. Ok. O Moacir tinha pedido a palavra. Moacir, pode ser agora? Pode ser agora. Abraço, Valdir, abraço, colegas. Só abrir a câmera. Não é? Estão me ouvindo? Normal, bem. Ótimo. Então, saudações a todos. Prazer rever todos bem aqui nesse momento, né? Gostaria de somar um aspecto a essa discussão. Gostei muito da fala de todos, especialmente do professor Arilson, sintetizar as 3 crises que vivemos nesse momento, mas pensar também os efeitos que a desindustrialização, a regressão do setor industrial tem sobre o país. Os efeitos já são conhecidos há um bom tempo, mas nesse momento de uma emergência global, isso fica mais saliente por conta da escassez dos recursos e da dependência que o país tem de cadeias de suprimento, que por questões econômicas ou mesmo políticas são direcionadas a outros países. Aqui em Taubaté, já há algum tempo sentimos os efeitos dessa regressão, da redução do emprego, da renda, do crescimento econômico, do bem-estar, e nesse momento acredito que essa crise vai ser a mais profunda daquelas que vivemos anteriormente, né? Em 2018, nosso Núcleo de Pesquisa Econômica e Social identificou no município um índice de desemprego de 23%, o que foi bastante significativo. E nesse momento, que as coisas não estavam exatamente bem, com a pandemia nós vamos ter mais problemas na região que tem esse perfil ligado ao setor industrial. Mas além da região, o próprio país padece do impacto dessa regressão da atividade industrial, e ela articula de alguma maneira os territórios, não é? Esse recuo da atividade industrial por conta da dependência aí do capital externo e dessas redes de suprimento que tornam o país vulnerável. Então, eu proponho que entre os temas que possam ser abordados em futuros seminários e publicações, essa discussão do recuo de um setor tão estratégico e que acaba fragilizando os demais setores que foram aqui muito bem expostos pelos colegas. Obrigado pela palavra.
Está anotado. Alguém mais gostaria de fazer sua primeira conversa nesse primeiro momento, sugerindo temas? O Magnus também se inscreveu. Pode ser agora, Magnus? Pode sim, até porque eu também estou com um horário, estou com uma sequência, como disse alguns professores anteriores, né? A gente tenta conciliar nossas agendas nas redes sociais e nas reuniões online. O Magnus está na Espanha, né, Magnus? Não, na verdade, eu estou como professor visitante na Holanda, né, na universidade vinculada a Tilburg e Breda, na área de políticas públicas e turismo criativo, especificamente, né, e nessa linha, eu comentaria com os senhores que eu, assim, primeiramente agradeço a oportunidade e, ao mesmo tempo, as falas, né, que me sucederam e me permitiram fazer só um acréscimo, que eu acredito que a questão do turismo seja um elemento importante aí para os 3 países aqui, os 4 países, né, eu acho que temos 4 países aqui envolvidos, a Argentina, a Espanha, pelo menos nesse momento, Portugal, que é um campo de estudo da minha parte, em particular, nesse momento eu estou em Portugal, porque eu não consegui voltar para a Holanda, desde o início do fechamento das fronteiras, eu estou aqui no Algarve, e nesse âmbito eu destaco uma questão. Eu acredito que a fala do professor Marcos sobre as coletividades em rede, né, e a questão da retomada dos arranjos produtivos locais no setor do turismo, eu acredito que seja uma boa conexão e um bom espaço de discussão, associando a proposta que foi lançada no Laboratório de Ideias, né, por meio da discussão que o professor Valdir colocou lá no texto publicado em finalzinho de fevereiro, né, sobre patrimônio territorial. Eu acredito que seja um momento, talvez, a gente tentar, acho que é uma janela de oportunidades, apesar de tantas dificuldades que teremos que lidar, mas eu acredito que a gente poderia pensar em discussões que poderia tentar articular essa questão, né, dos patrimônios numa perspectiva de desenvolvimento, né, associando, talvez resgatando até alguma questão associada ao Celso Furtado, que é a questão da criatividade, que é uma base que me interessa muito e que eu tento trabalhar dentro da administração pública, dentro das políticas públicas de gestão social, lá na Universidade Federal de Viçosa, a universidade da qual faço parte. Obrigado. Tudo bem? O Pascoaleto, você se inscrito? Bom, boa tarde a todos. Eu ouvi com atenção todos os comentários. Eu gostaria de acrescentar, talvez, alguma coisa que nos faz refletir, né? Claro que existe a teoria da conspiração, que esse vírus teria sido criado em laboratório, né? Eu tenho até minha esposa que é sensitiva, diz que no futuro nós teremos que eliminará 1/3 da humanidade. De qualquer forma, uma questão que se coloca nesse pós-pandemia também é a valoração ambiental como um aspecto a ser seguido, principalmente pela característica que se impõe agora, que fica nítido com o lockdown, que o mundo se limpou, pelo menos ambientalmente. Então, é para se fazer uma reflexão sobre os caminhos que nós vamos ter doravante no olhar sobre a questão do ambiente, até porque muitos acreditam que este vírus ele possa ter sido produto da forma como nós agimos ambientalmente. Ontem eu estava fazendo uma observação do consumo de água no país de 1960 até 2020, e me chamou a atenção como o Sul e o Sudeste foi perdendo participação no consumo de água da indústria, e o centro-norte do país, o Nordeste, onde houve um processo de migração industrial, aumentou o consumo de água. Então, nesse aspecto também é bom observar essa questão da regionalidade e o processo de ocupação no país, principalmente da indústria, buscando uma mão de obra talvez mais barata ou fugindo dos grandes centros, onde tem a sindicalização muito mais organizada. Por fim,
só para não passar despercebido, né? Um trabalho do professor Valdeci, aqui da Universidade Federal do Tocantins, que é nosso colega da área, economista, né? Ele faz uma análise da questão da incidência do Covid em função da temperatura. Este trabalho talvez fosse interessante nós compartilharmos no grupo e, quem sabe, até convidar o professor Valdeci para fazer uma abordagem, não apenas do trabalho, mas da questão econômica, dando um olhar para a questão centro-norte do país. Esse é meu comentário. Obrigado. Nas minhas anotações aqui, não tenho mais inscrições para fala. Daí, se for isso, se estou certo, poderíamos ir para o segundo ponto de pauta, e com isso a gente ganha em objetividade. O que acham? Alguém gostaria de contestar isso? Ou alguém precisaria fazer algum comentário nesse primeiro momento ainda? Me inscrevo, professor. Professor Pedro. Boa tarde a todos, então. Primeiro, parabéns e muito positivas as contribuições, até pela localização e pela interação. Talvez um tema que daria como sugestão nesse momento é a dimensão da absoluta incapacidade das políticas públicas lidarem com políticas de fronteira, ou seja, nas relações de fronteira, não apenas os conflitos se sobressaem, como a absoluta incapacidade de gerir e de governar sobre temas de fronteira e transfronteiriços. Elas são simplificadamente resolvidas simplesmente só pelo fechamento. E toda a vida que ocorre nas fronteiras, ela acaba sendo congelada, ou seja, próxima às fronteiras. Agrego aí como um tema. Obrigado. Muito bem. Seriam essas falas? Eu vou rapidamente descrever aqui possíveis temas que surgiram. Bom, em primeiro lugar, da minha parte, eu não entendi que ninguém dos que estão participando tenham colocado alguma objeção de que continuemos com esse sistema. Então, esse primeiro momento dá para se dizer como referendado por vocês que estão aí representando a rede. E aí, a segunda questão são as sugestões de temáticas, né? Então, por exemplo, aqui, uma das questões que apareceu aqui é a questão da agricultura e alimentação, né? Ou seja, como é que essa temática poderia ser trabalhada, né? O professor Bustos, no início, ele falava ali na questão da mobilidade, da circulação, também seria uma segunda temática. O professor Bustos e depois o próprio Magnus referendou a questão do turismo, né? Quer dizer, os impactos do turismo, a importância do turismo nesse processo todo. Um quarto ponto, a questão da governança. E, claro, eu acho que aqui a gente precisaria iniciar, quando se discutir a questão da governança, em primeiro lugar, trazer alguma clareza entre o conceito de governança e governo, porque às vezes você ouve, ao menos aqui no Brasil, né, espero que seja só um problema dos agentes políticos brasileiros, utilizar o termo governança quando o sentido que eles querem dar, na realidade, é a ação de governo. E, quanto muito, uma ação de governo coordenada entre os ministérios. A própria concepção de governança, certamente, é um pouco mais do que isso. E eu acho que aqui tem pessoas como o Farinós, que tem uma discussão já profunda sobre isso, posso colaborar em alguma coisa também. Um tema também que aparece aqui, o papel dos agentes políticos, né? Acho que foi o Farinós, o Arilson, né? A relação entre economia e saúde, né? Quer dizer, também foi colocado aqui, e a questão das crises, né? Humanitária, econômica e política. Quer dizer, talvez isso poderia ser uma temática fazendo uma discussão em torno desse tripé. Bom, continuando aqui ainda,
alguém falou aqui a necessidade de se discutir alternativas de curto prazo e o pós-pandemia, né? E, claro, aqui ficou em aberto, não ficou claro, seriam apenas alternativas econômicas, enfim. O professor lá da Amazônia fala da questão dos minérios, né? Quer dizer, pelo que eu entendi, seria a discussão de, bom, como explorar os minérios sustentavelmente. Bom, teria que se ver se esse tema também poderia ser inserido aqui. A questão da crise institucional, que eu acho que está um pouco lá no tripé, né, da crise política, mas também poderia se ver, no caso do Brasil, nós temos, acho que o Arilson fez menção a isso muito bem, a questão da disputa entre os três poderes, judiciário, legislativo e executivo, né? O colega do Paraná traz a questão das redes, dos sistemas produtivos, da organização em rede também. O Moacir, a questão da desindustrialização, quer dizer, como a pandemia, principalmente, interessa, sim, para as regiões que têm a economia industrial como principal, né? O Magnus colocou um qualitativo na questão do turismo, falando de turismo criativo, né? Enfim. A questão dos patrimônios, né? Também. E os últimos temas colocados aqui, a questão da valoração ambiental, né? E das políticas de fronteira. E alguém estava assoprando aí, ou anotando, a questão das políticas públicas, né? Enfim, consegui resumir, ou ficou fora algum tema que eu não tenha feito anotação? Alguém gostaria de fazer alguma complementação, por favor? Fariñas faz uma colocação em 3 pontos, Fariñas. Sí. Bueno, en principio es que tenía algunos problemas para enviar alguna información por el chat. En principio era más o menos recoger también insistiendo en la línea de Valdir, pero en principio yo os presentaría las propuestas que se pueden mezclar o manejar a conveniencia, ¿no? En función de cómo se quieran abordar. Ahí, bueno, yo creo que creo que coincidimos en la mayoría de las cuestiones. La cuestión es cómo organizarlas, ¿no? Y cómo estructurarlas de lo más general a lo más particular, ¿no? Entonces, bueno, yo sencillamente lo que trataba de hacer con lo que os enviaba era lo que creo que podría ser una buena excusa para poder tratar o plantear algunas reuniones o grupos de reuniones o familias de reuniones con diferentes cuestiones, ¿no? Desde las cuestiones más relativo a las seguridades ecológicas, ¿no? o a la sostenibilidad, ¿no? que se comentaban anteriormente, a otras cuestiones que también se han apuntado puntualmente, ¿no? Como el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Y las implicaciones que esto seguramente va a tener para la ciudadanía y la forma de vida, ¿no? Y la forma de gobernar y de controlar a lo mejor el tipo de decisiones, ¿no? Sencillamente era ponerlo en común para que pudierais opinar sobre ello en el chat. Muito bem. Me interesa a lo mejor... Perdón. A ver si tengo el vídeo. Sí. Me interesaba resaltar fundamentalmente algo que, a mi modo de ver, yo creo que representa una oportunidad interesante en el nuevo modelo económico, como es la cuestión de las seguridades o de la calidad de vida, ¿no? Más en concreto en lo que hace referencia al tema de los servicios sociales o al tema de la salud o al cuidado de las personas. Creo que lo tenía apuntado en... A ver... seguridades nacionales, no era esto, era sobre el tema de los servicios a las personas en riesgo, ¿no? Fundamentalmente hay 2 negocios muy importantes en marcha, creo yo, desde hace ya bastante tiempo. Uno es la salud, el otro yo creo que es la atención a las personas que tienen necesidades específicas, ¿no? Las personas mayores en las sociedades, digamos, más envejecidas como somos nosotros,
De hecho, la pandemia ha tenido un desastroso efecto en un modelo de sociedad que aparca a los viejos en residencias con gestión privada y han habido muertos y personas que han estado sin atender durante muchísimo tiempo. Yo creo que eso clama al cielo, ¿no? También en la cuestión de otros grupos en riesgo, ¿no? Que se puede referir a cualquier persona que no tenga unas condiciones de vida, digamos, mínimas, ¿no? Para poder afrontar los riesgos de la pandemia o los que vengan a futuro, ¿no? Yo creo que esta es una cuestión de primer orden que mucho tiene que ver con la propia definición del viejo Estado-Nación, ¿no? La de asegurar una serie de seguridades, ¿no? A las personas que viven dentro de un cierto ámbito de competencia, ¿no? Y otra cuestión que yo creo que es muy interesante es la relación que puede haber entre la globalización, que no va a dejar de existir, ¿no? Con lo que se supone que va a ocurrir con una renacionalización o una relocalización, ¿no? De las actividades. Ambas dos serán necesarias y habrá que encontrar una nueva forma de relación, ¿no? Es decir, cómo poder controlar las relaciones a la escala planetaria, ¿no? Esas seguridades, y ahí yo pues incluía esta idea de gobernanza global, ¿no? Que hace mucho tiempo los holandeses y los alemanes querían trabajar con el tema del cambio climático, ¿no? Pero que en esta ocasión yo creo que va más allá, no solo del cambio climático por los efectos, ¿no? De autocontrol, ¿no? Para el control vírico, ¿no? O digamos de dilución de la virulencia de los virus latentes, ¿no? Entre las diferentes especies, sino, vamos, yo creo que también en la cuestión de la sanidad, ¿no? Es decir, yo creo que esta globalización se ha de replantear en nuevos términos y yo creo que eso plantea mucha duda y mucha incertidumbre, ¿no? Y después en el tema de las agendas y de los tiempos, cuando algunos, en fin, hablábamos o se habla de revisar el papel del Estado en el contexto global, ¿no? Porque se puede ver como una amenaza, ¿no? A la vuelta a los compartimentos estancos y a los feudalismos y estas cosas. Bueno, yo creo que yo no estoy tan seguro de que debamos, tácticamente a lo mejor puede ser interesante establecer el corto, el medio y el largo para tratar de hacer pasar, ¿no? Determinados cambios que a lo mejor resultan difíciles para los poderes establecidos, pero yo tengo mis dudas respecto de que los cambios para salir de lo que estamos ahora, por ejemplo, un nuevo papel del Estado o del tercer sector, ¿no? Porque el Estado no lo va a poder hacer todo, pero lo que creo que debemos tener claro es que la economía de mercado tampoco. Y ya Macron y otros han empezado a pensar en que hay determinadas actividades que deben pasar de la lógica de mercado a una lógica diferente, ¿no? Entonces, desde un punto de vista técnico, esto significa, a mi modo de ver, que la vieja fórmula de evaluación de coste-beneficio seguramente habrá que revisarla para ver ese beneficio de qué tipo debe ser, ¿no? Y cuál es el peso ponderado que debe tener la economía, el medio ambiente, ¿no? O la ecología y el aspecto social. Y desde mi punto de vista, bueno, yo creo que el aspecto social debería tener un papel fundamental asociado lógicamente con el ecológico. Todos son importantes y no pueden vivir aislados, pero yo creo que hay que revisar esto, ¿no? Es decir, yo creo que hay que replantearse estas cuestiones, aunque esto suponga poner en crisis el modelo tal y como lo conocemos, pero yo creo que es necesario hacerlo porque estamos donde estamos precisamente no solo por el virus, ¿no? Es decir, si ha sido una creación maquiavélica, digamos, espoleada por los intereses de la primacía internacional a nivel global que ya ha perdido Estados Unidos en favor de China, ¿no? Pero sino realmente, digamos, cómo nos va a afectar de cara al futuro en la forma de gestionar algo que la globalización económica neoliberal yo creo que ha provocado un colapso que necesita ser revisado, ¿no? Y en ese sentido, pues, en fin, uno puede ser más o menos liberal, ¿no? Pero claro, decir que no hay dinero para pagarlo todo, pues depende, porque en realidad en España hemos estado rescatando autopistas, ¿no? Hemos estado pagando a lo mejor fracasos empresariales para determinados proyectos energéticos de empresarios grandiosos, ¿no? Que fichan jugadores estratosféricos, etcétera, porque si el negocio va bien ganan dinero, pero si va mal ganan más dinero porque son capaces de pactar con los gobiernos, digamos que restituciones, ¿no? O rescates
o primas de riesgo que le salen más a cuenta incluso que si ganaran dinero si las cosas fueran bien, ¿no? Yo creo que todo esto es necesario por lo menos no eludirlo, ¿no? Y a mí me parece que hay que ser, yo creo que entiendo que tácticamente pueda resultar interesante fijarlo solo en el corto plazo, pero lo que me parece es que no podemos renunciar a pensar en un medio y largo plazo sin duda, ¿no? Con la esperanza de replantear algunos problemas, digamos, para cambiar el rumbo. Yo ya sé que esto, en fin, hay una lucha feroz, ¿no? Para que esto no sea así y para que realmente todo vuelva un poco a su punto de inicio en España. Yo creo que la clave va a estar en la aprobación de los presupuestos y hay mucho en juego y por eso yo creo que van a tratar de derrocar este gobierno para liderar ese cambio, ¿no? Es decir, cómo se va a reorientar la poscrisis. Nadie dice nada. Es decir, en estos momentos sí que es verdad que estamos trabajando con el corto plazo, pero yo creo que se pueden abrir algunas posibilidades. Es difícil, muy difícil, ¿no? El Banco Central Europeo hoy acaba de dar un mazazo, ¿no? a la posible actuación del New Green Deal y las deudas y los rescates, pero bueno, habrá que asumirlo y desde luego la economía formará o va a ser una cuestión importantísima, ¿no? Es decir, cómo gestionan la recuperación. O Arilson queria fazer comentário. Não, é mais uma sugestão de encaminhamento para o Valdir, que está coordenando, fica à vontade de ver se cabe, né? Eu acho que a gente tem um conjunto muito interessante de temas aí, né? Tantos que o Valdir tinha listado, o Joaquim agora agrega vários outros que são muito interessantes. Eu queria fazer duas sugestões. A primeira delas é que a gente tivesse como orientação geral que os temas que forem ser trabalhados nas próximas semanas, eles tenham um recorte ou uma abordagem explicitamente territorial. Ou seja, qualquer tema pode ser discutido, mas o que seria o caráter distintivo desses seminários da rede seria justamente o tratamento desses determinados temas sob o ângulo da governança ou do desenvolvimento territorial. Podem ser desde temas mais específicos, por assim dizer, e de natureza explicitamente territorial, tema das fronteiras, o tema do turismo, que são totalmente territorialmente situados, né, vamos dizer assim, a vinculação com o território é clara, evidente, direta e incontornável. E no caso dos demais temas, de natureza mais setorial, como, por exemplo, o emprego e outros, a gente deveria, na minha opinião, fazer um esforço para abordá-los sobre uma base territorial. Então, por exemplo, a manifestação do emprego em diferentes formações territoriais, a crise do emprego nas regiões metropolitanas, nas áreas mais distantes, etc. O tema da saúde, né, as dificuldades de tratamento do tema da saúde em contextos regionais diferentes, como as periferias, como a Amazônia, ou áreas mais remotas, e assim sucessivamente. Apenas alguns exemplos mal formulados, né? Então, a primeira sugestão é esta, sobre o enfoque desses seminários. E o segundo diz respeito à própria seleção dos temas. A gente pode definir alguns aqui, né? Talvez, me parece que há a expectativa, né, do professor Valdir da gente definir pelo menos um ou dois próximos, mas para os demais, como são muitos temas, a sugestão que eu deixaria é a seguinte: no SEBRAP, como é que nós fizemos? Nós definimos, por exemplo, os 3 primeiros, e depois a gente sugeriu aos vários pesquisadores da casa que propusessem temas e já uma composição de pessoas que falariam sobre esses temas. E a coordenação dos seminários aí organizou isso numa programação. Então, para que a gente não precise se estender muito aqui para definir uma programação grande de temas, o que eu sugeriria é que fosse dado um determinado prazo de uns 5 dias ou algo assim, né, e as pessoas poderiam, então, escrever ao professor Valdir ou a outra pessoa que venha a ser designada para ajudar nisso, e essas pessoas tratariam de priorizar alguns temas e fazer um escalonamento dos temas para que a gente tenha uma programação aí, por exemplo, para 2 meses ou alguma coisa mais ou menos assim. Foram essas as 2 sugestões de encaminhamento. Ok. Bom, da minha parte, eu acho que a sugestão do Arilson é totalmente adequada e eu convirjo em direção a ela. A minha ideia era exatamente essa, de a gente poder definir desse conjunto de temas, talvez duas
duas temáticas, né, e que a gente já pudesse, com as pessoas que estão aqui hoje, definir quem é que poderia tratá-las. E, na sequência, eu acho que aí, então, o Arisson faz essa observação, eu acho que é adequada, né, as pessoas estariam remetendo a gente, pode ser para mim, como coordenador, as sugestões de temáticas e quem iria trabalhá-las. Eu acho que ali o Arisson, no começo, pela experiência que ele já tem lá no SEBRAP, se referia a que não deva ser um grupo tão grande, seja em 2 ou 3 pessoas. Então, por exemplo, eu quero trabalhar a questão do turismo. Bom, quem vai ser? É o Valdir, o Arilson e o Pedro. Bom, e aí essas pessoas se organizariam. E para que fique uma questão bem democrática, e a rede ela é feita com essa estrutura de ter um colegiado, a coordenação que está comigo no momento tem os coordenadores nacionais e a assessoria à coordenação. Inclusive, o Arilson é um dos membros, se não me engano, o próprio Farinós, enfim, teria que conferir. É o que nós definimos lá em Toledo. Então, eu não definiria sozinho isso, quer dizer, estaria recebendo as sugestões e dividiria com esse grupo, que é de 3 ou 4 pessoas, para a gente poder, de uma forma colegiada, ter mais clareza em definir esses painéis. Pode ser assim? Se pode ser assim, eu já faria a segunda pergunta. Quais seriam 1 ou 2 temas que já poderíamos marcar para uma próxima semana, ou daqui 15 dias, enfim, aí precisamos definir isso também, e na medida que a gente for definindo esses 2 temas, a gente já precisa definir quem é que vai trabalhá-los, ou ao menos, bom, o tema X vai ficar com o Arilson, e o Arilson vai ver mais 1 ou 2 pessoas, também pode ser assim, não precisamos necessariamente definir, mas que alguém fique responsável para fazer a articulação. Pode ser? Alguém mais gostaria de complementar isso? Ou então já fazer a sugestão de 1 ou 2 temas, que a gente pudesse já ficasse sob a responsabilidade de alguém dos que estão aqui para articular? Bom, eu gostaria de apenas reforçar a questão temática sobre a proteção, a limpeza das águas dos rios, igarapés e mares, que foi um tema aí apontado e muito bem lembrado, né, nesse momento, porque o planeta está se rejuvenescendo em função dessas questões e é preciso muito mais políticas públicas para fazer com que haja por parte dos governantes políticas públicas voltadas para a proteção, para a limpeza de rios, igarapés e mares que nós tanto estamos precisando no planeta todo. Essa é uma questão que entraria como na discussão do ambiental como um recorte, né? Mas teria algum outro tema que nesse momento fosse mais central? E eu lembro de novo que o Arilson fazia observação. Quer dizer, nós não somos um grupo que necessariamente abarque todas as temáticas. Podemos abarcar todas as temáticas, mas o nosso foco central é a questão do território e da governança. Ou seja, que os temas que formos trabalhar, eles tenham esse pano de fundo, para a gente poder definir qual é o nosso objeto de discussão como rede. Enfim, mas fica de pé a pergunta ainda, quer dizer, alguém tem alguma clareza de 1 ou 2 temas, e daqui alguém que ficasse responsável para organizar a apresentação numas próximas? Alguém? Pedro, queria falar? A minha contribuição é exatamente
fazer esse indicativo. Como primeiro tema, me parece que essa abordagem da crise e as diferentes crises, e a partir disto, que ofertas nós, como pesquisadores, e aí tendo a presença de 2 ou 3 painelistas, oferecemos de proposta para uma agenda pós-pandemia. Me parece que esta dimensão bastante aplicada, ela nos oferece aí uma perspectiva de boa aderência externa para além da reflexão, para além da construção. Talvez como sugestão aí de um primeiro tema fosse esse aprofundamento das diferentes crises da pandemia e quais são agendas estruturantes para a partir da pandemia ou a partir da crise. Talvez aí como sugestão num primeiro painel e convidando talvez 2 ou 3 membros da própria rede num primeiro momento para o primeiro painel. E um segundo painel, aí sim entrando nos outros temas que foram enfatizados aqui, da questão da territorialidade, me parece que entraria ao natural nas propostas, mas dos territórios, a governança territorial, a refundação de políticas públicas voltadas ao processo de desenvolvimento a partir das redes, a partir dos territórios, a partir das identidades, como uma sugestão no segundo tema articulador, sem aqui avançar na proposição de quem poderiam ser painelistas, mas me parece que convidando até o próprio professor Arilson como um dos proponentes da leitura qualificada sobre as diferentes crises e as suas repercussões, o processo da desindustrialização e todas as dinâmicas que aí se apresentam, mas sempre tendo presente em cada painel, bom, frente às abordagens, que propostas a rede e os seus pesquisadores têm para enfrentar ou para mitigar impactos negativos ou maximizar ações futuras. Bom, pelo que eu entendi, o Pedro estaria sugerindo uma temática, né? Não 2 ou 3, como estávamos fazendo sugestão antes, né? E que essa temática, quer dizer, enquanto isso, teríamos o tempo que o Arilson sugeria, nos próximos 4, 5 dias, né? Para sugerir e nós irmos nos organizando e fazendo os agendamentos de novos painéis. Era isso, Arilson? O Arilson parece que está fazendo, passou aqui um adendo, gostaria de falar? Pode ser, é muito rápido. A única sugestão que eu ia fazer era a seguinte, que no primeiro, em especial, a gente encontrasse algum tema, acho que tem vários possíveis, mas que permitisse aproveitar da melhor maneira uma vantagem comparativa dessa rede, que é o caráter internacional. Então, eu acho que tem um traço distintivo dela, que é o enfoque territorial, né, de desenvolvimento e governança territorial, e um outro caráter distintivo é o fato dela ser uma rede internacional, né, que envolve países, né, da América do Sul e da Europa. Então, eu escolheria algum tema que pudesse ser tratado a partir da experiência dos diferentes países, da Espanha, de Portugal, Brasil, Argentina, enfim. Não sei exatamente qual composição de países, mas eu acho que esse poderia ser um critério importante, pelo menos para o primeiro. Não necessariamente para os demais, acho que preferencialmente sim, mas em especial no primeiro eu enfatizaria bastante isso. Pelo que eu entendi aqui, poderíamos trabalhar a temática que você estava antes no bilhetinho que passaste antes, né? O impacto territorial das crises, né? Das diferentes aspectos da crise e possíveis agendas pós-pandemia, poderia ser essa temática? Por exemplo, né, esse foi apenas um exemplo para materializar o que eu estava sugerindo, mas pode ser, acho que vários temas podem se encaixar nesse critério que eu estava mencionando, de aproveitar bastante a experiência internacional da rede. O que parece aos demais? Poderíamos ficar nessa temática e trabalhar ela. Claro que se a gente pudesse envolver, por exemplo, o nosso colega da Argentina, da Espanha
e alguém aqui do Brasil, onde o Arilson poderia ser, por exemplo, um deles, né? Eu acho que nós já daríamos uma primeira arrancada com uma contribuição interessante. Os retornos que eu estou tendo aqui nos bilhetinhos é de que há uma concordância em relação a essa questão. A minha pergunta é se, por exemplo, o Arilson, da Espanha só temos aqui o Joaquim, né? E da Argentina, nós temos o nosso colega Marcelo Champredondi, e ele disse que não poderia estar hoje aqui, mas que estaria em outros momentos, né? Mas está aqui o Bustos, né? Que poderia dar essa contribuição. O que parece a vocês? En principio, sí, estamos de acuerdo, sea con Marcelo Champredondi o con mi participación, poder integrarse a ese tema, pero quería hacer otra aclaración, en realidad, o un aporte. Cuando propuse movilidad y propuse turismo, es porque a través de esos dos elementos, digamos que lo que más se afectó y se vislumbra claramente es el impacto en la movilidad y el impacto en el turismo como situación específica. Y sobre todo en el caso del turismo, que ya tenía una crisis profunda y que esta nueva situación lo que hizo fue que se empezara a pensar más claramente en un decrecimiento controlado, es decir, pensar un desarrollo sin crecimiento, y eso permite pensar las cosas de otra manera. Seguramente el colega español podrá decirlo de otra manera, pero no es pensar el turismo en sí como una problemática local acá y demás, sino con la proyección que tiene las nuevas condiciones. Ya no va a ser lo mismo viajar. Todo lo que se ha interrumpido es muy difícil volver a recuperarlo. Los intercambios internacionales a través del proyecto Erasmus, por ejemplo, ese tipo de cosas. Nosotros tenemos uno interrumpido con muchos alumnos. Va a ser muy difícil, por eso pensé en la movilidad. Por supuesto, eso se suplanta por una movilidad electrónica a través de internet, etcétera, pero no es lo mismo. Entonces, hay un cambio ahí muy importante, ¿no? Por eso había planteado el turismo. De todas formas, en lo planteado estoy de acuerdo que podemos colaborar con la perspectiva en Argentina. Gracias. Muito bem. Sí, por mi parte no hay ningún inconveniente en poder tomar parte si así se estima, ¿no? O si hay la posibilidad de incorporar a un representante ibérico o portugués, ¿no? No tengo problema en este sentido y podré hacerlo con gusto. Tengo una duda, ¿no? Respecto de la interpretación que podemos hacer de los conceptos de territorio y gobernanza, ¿no? Desde luego, lógicamente, el enfoque que se tiene que dar es el impacto que sobre los distintos territorios tiene el problema, ¿no? Y desde este punto de vista, yo, en la propuesta que hacía, aunque pudiera parecer, no era mi intención, de tipo sectorial o generalista, yo creo que todas estas cuestiones tienen un impacto directo en cada uno de los territorios, ¿no? Y desde este punto de vista, la propuesta de aterrizarlo en experiencias comparadas me parece una forma, digamos, de avanzar. Tampoco, es decir, por análisis comparado en casos concretos, ¿no? de los procesos. Yo creo que la propuesta que se hacía de procurar un poco una revisión de la situación y propuestas de agenda futuro me parecen de gran interés y tampoco, me imagino que dado el predominante carácter también brasileiro, pues igual hay que focalizar a lo mejor con algunas cuestiones más concretas. Y estoy de acuerdo también con lo que planteaba el compañero argentino, el colega argentino.
Es cierto, ¿no?, que muchas de estas cuestiones, turismo, movilidad, agricultura, mercado de trabajo, tecnología, desde luego van a tener unos impactos no solo sectoriales, sino también sobre el tipo de aprovechamiento que se puede dar en cada uno de los espacios, ¿no? Será interesante ver cómo van a ser las desescaladas y el nuevo negocio turístico, sobre todo porque en temas de comercio, ¿no?, y de restauración, etcétera, yo creo que no se tiene una conciencia muy clara de que vamos a tener que necesitar un cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que la gente sigue moviéndose en los términos de que necesita o piensa que no debe tener limitación en metros cuadrados de terrazas o digamos, de tipo de servicio que puede ofrecer, pero lo cierto es que aún siendo, digamos, un negocio exitoso, no todas las actividades van a poder contar ni han contado nunca con el 100% de ocupación todos los días, ¿no? Y eso también abre posibilidades de una nueva forma de negocio donde se repartan, ¿no?, las posibles clientelas entre más suministradores, ¿no?, y por lo tanto abrir nuevos espacios de oportunidad. En suma, vamos, que yo creo que hay un inventario amplísimo, ¿no? Y sí estoy de acuerdo en que hay que tratar de ir definiendo en forma de árbol tal vez las cuestiones más genéricas para ir después desgranando cosas más particulares sin perder de vista desde luego esa concepción territorial y de gobierno, de gobernanza, ¿no?, que es lo que a nosotros nos caracteriza, pero insisto que no tengo claro exactamente cuáles son los límites que la preocupación por la problemática territorial nos debe guiar, ¿no? Yo ahí la verdad es que soy un poco más ambicioso, tengo menos restricción, ¿no? Muito bem. Me parece que há uma concordância de que nós definamos como uma temática inicial, uma temática mais generalista, né? E aí o tema sugerido aqui, o impacto territorial da crise e possível agenda do pós-crise, nós trabalharíamos isso de uma forma geral e, na sequência, talvez um primeiro momento até para dar assim, um suporte àquilo que o Farinós está se referindo, precisaríamos talvez fazer uma discussão mais do ponto de vista teórico, por exemplo. Bom, o que a gente está entendendo quando falamos em governança e quando falamos em território? E aí poderíamos, num segundo painel, nós podermos trazer alguém que possa fazer essa discussão, né? E aí, na sequência, os demais, né? Podemos ficar assim, e a sugestão, acho que tem uma questão, estou vendo que algumas pessoas vão precisar sair logo mais, a questão como é que diz assim, da temporalidade, ou seja, fazemos quando o próximo encontro, né? E segundo, no caso o Arilson, o Bustos e o Joaquim se comprometeriam em trazer essa contribuição de uns 20 minutos no máximo cada um, para que a gente pudesse, no primeiro momento, uma exposição no máximo 1 hora, dividindo 20 minutos para cada um, e, num segundo momento, nós podermos ter a oportunidade do debate com o grupo. E eu queria salientar que na próxima, já a partir do próximo encontro, nós teremos não apenas mais só membros da rede, nós abriremos para audiências de outros colegas, enfim, de outras redes também, né? Ok, ficamos com isso. Qual é o tempo? Qual é a primeira data? Confirmamos os 3 com esse tema. Da minha parte, Valdir, eu eventualmente, claro, posso contribuir, mas você conhece muito melhor do que eu os membros todos da rede. Talvez exista algum colega que possa, inclusive, abordar isso com mais propriedade. Então, deixo para vocês para ver quem é a melhor opção aí para, digamos assim, como componente brasileiro desse primeiro debate. Tá? Eu fico também totalmente à vontade para que você tenha outro nome. Não eu sugeri o tema que eu me candidato a falar sobre ele. Fique totalmente à vontade quanto a isso.
mas facilitaria o processo inicial se você assumisse, né? E em um outro momento nós vamos envolver outras pessoas, né? Nós temos várias pessoas da rede aí que poderão dar boas contribuições. Mas nesse momento, eu acho que eu mesmo me sentiria bem representado. Eu acho que você poderia falar pelo Brasil, sim. Quanto à questão do próximo encontro, permanecemos na próxima semana, nesse mesmo horário, ou alguém tem alguma outra sugestão? A minha dúvida só é a seguinte, Valdir, como vai ser o primeiro e se há expectativa, né, de que a gente possa alcançar um público mais amplo, né, acho que esse é um dos propósitos, né, eu fico na dúvida se não é melhor marcar, então, esse primeiro, não exatamente para a próxima terça, mas para daqui a 15 dias. Mas é uma dúvida, para que tenha tempo de haver uma divulgação boa, se preparar um material de divulgação, algo assim. Pode ser? Sí, sí, yo iba a hacer un comentario en el mismo sentido y creo que tal vez sería conveniente posponerlo un par de semanas, sí, para poder dar la difusión necesaria y prepararlo adecuadamente y también, Valdir, para que tú pudieras coordinar, ¿no? Digamos, un poco el sentido, fijar el guión y ver un poco lo que se espera de cada uno de los speakers. Ok, da minha parte não vejo nenhum problema. Pode ser assim? A minha contribuição, professor Valdir, é de natureza tecnológica, que Sim. Nesse momento geramos esse suporte para essa reunião, mas que talvez alguma universidade, a partir do programa de pós-graduação ao qual se vincula, pudesse se encarregar de tanto gerar o MIT possa gerar, mas principalmente no sentido de que quando mobilizamos e envolvemos mais outros agentes externos, possamos ter a segurança tecnológica para que o material e a produção chegue com excelente qualidade ao nosso público-alvo, para além da produção intra-rede. Então, que alguém dos nossos colegas, talvez me refiro aqui como Unijuí, o professor Daniel, que aqui representa o programa de pós-graduação, ou alguém de outra instituição, possa institucionalmente prover isso enquanto um programa de pós-graduação, até para que a rede possa potencializar isso dentro dos seus diversos programas de pós-graduação que integram a rede. Acho que é uma sugestão interessante. O Daniel, acho que ainda está nos ouvindo, ele pode ser o nosso porta-voz, né? Alguma fala mais? Bom, eu acho que ficamos nisso. Eu faço na sequência, nas próximas horas ou dias, a divulgação via os nossos contatos, né? E já marcamos, então, para daqui a 15 dias, no mesmo horário de hoje, né? Hoje nós contamos aí, em vários momentos, em torno de quase 40 pessoas, 37, agora estamos em menos, mas em algum momento eu vi que estávamos em 37 pessoas. Considerando que a nossa rede ela é de um pouco mais de 70 pessoas, nós atingimos praticamente 50% dos membros da rede. Isso é ótimo considerando que várias pessoas contataram comigo durante a semana de que não poderiam estar em função de outros compromissos. Isso vai ser sempre normal. Então, agradeço a todos os que estiveram conosco. Daqui a 15 dias, faremos um painel sobre os impactos territorial da crise e a agenda pós-crise, com a contribuição do Arilson, do Joaquim e do Roberto. Pode ser? Alguma palavra final? Daniel, eu agradeço também pelo convite, por poder fazer parte, né? Então, a partir de hoje, aqui integrar a rede, né? E assim como o Pedro comentava, vocês comentavam, pode deixar que internamente o nosso programa de pós-graduação em desenvolvimento regional vai ser divulgado, né? Abrindo para os alunos. O programa agora chega à sua primeira formação de doutores, agora completando seu 4º, 5º ano, né? Então, temos um grupo
bem interessado quanto a esta temática, e certamente de lá teremos um público interessante para vir a participar e contribuir também nas discussões. Não só de lá, também trago um pouco também da URI ali de Santo Ângelo, que também vou divulgar internamente por lá, né, então trazendo outras pessoas interessadas para contribuir nas discussões e qualificando ainda mais, tá? E trago uma temática, escutando vocês, né, e quanto à governança, coloco à disposição para futuramente. Eu acho que dentro da governança nós temos um grande leque de discussão que pode ser realizado, principalmente como nós constituímos um trabalho junto agora quanto à governança colaborativa, e é uma temática que vem crescendo, né, e se acentuando muito, que são as relações entre as instituições, entre as organizações, como elas podem colaborar, e principalmente o enfrentamento agora do Covid. Então, estou à disposição para futuramente também qualquer coisa. Obrigado, e parabéns para você e pelo Pedro pela condução, e todos os demais pelos comentários. Então tá. Muito obrigado a todos e até daqui a 15 dias. Um abraço a todos. Um abraço, Lúcio. Um abraço lá para o Marcelo. Sim. Un abrazo a Valdés.